Nós vamos hoje estar falando um assunto aqui muito interessante, porque nós vamos falar aqui sobre duas coisas bem conflitantes. Conflitante pelo seguinte, nós vamos estar falando aqui sobre igreja. Temos que entender que igreja, ela é muito mal entendida. Quando nós falamos igreja como instituição, nós falamos todas as igrejas, falamos igreja evangélica, católica, mormon, não sei o que, evangélica, tudo. São igrejas institucionalizadas. São igrejas que têm CNPJ, tem alvará, tem tudo. Isso é igreja. E a Bíblia diz que o Senhor não habita em igrejas, em órgãos feitos por mão de homens. Então nós temos que fazer essa diferença. Igreja que nós vamos tratar aqui hoje, nós temos de ter no nosso íntimo, no nosso entendimento, é igreja, egresias, é aqueles que foram chamados do mundo para fora do mundo, é igreja espiritual. É a igreja, é o corpo de Jesus Cristo. Nós precisamos de entender isso, porque todas as vezes nós estamos vinculados profundamente à nossa igreja institucional, ela é tudo na nossa vida, nós estamos abandonando a verdadeira igreja, que é o Jesus Cristo, o corpo de Jesus, para estar idolatrando uma instituição. E nós precisamos tirar isso da nossa vida. Outra coisa muito importante que nós precisamos entender é que o Espírito Santo não é o mesmo espírito de vida. Espírito de vida é quando nós somos concebidos ainda no ventre das nossas mães, que nós somos, nós recebemos a vida, nós somos fecundados. Nós somos fecundados, na fecundação nós recebemos uma vida. Essa não é a vida do Espírito Santo, essa é a vida de viver. O Espírito Santo nós recebemos após a nossa salvação. Nós recebemos porque Jesus disse que ele ia para o Pai, mas que viria o Espírito Confortador, Espírito Consolador, para nos direcionar. Então nós temos que fazer essa diferença, que é o Espírito de vida e que é o Espírito Santo. Porque senão ficamos muito confusos. O que nós queremos dizer com isso? A vida material, nós todos nascemos, nós somos concebidos puros, criação de Deus. Nascemos puros, mas a sociedade nos contamina. A cultura, as ambições, essa série de coisas vai nos transformando. Porque nós já nascemos num mundo amaldiçoado. Nós não temos como de nós mesmos, da nossa família, da nossa cultura, sermos diferentes. Porque tudo isso está no mundo. Mas nós precisamos da salvação em Cristo Jesus para sairmos do mundo e vivermos num caminhar diferente com o Senhor. É fácil isso? Não é fácil. Mas Deus, o que Deus quer? Deus quer o seu coração, a sua vontade, porque a carne é brava, não tenha dúvida. Mas nós então, nós vamos caminhando. É o nosso processo na salvação, nós vamos caminhando. Nós vamos tirando aquela cultura antiga de nós, aqueles defeitos, aquilo que nós recebemos do mundo, da sociedade, da cultura, nós vamos nos libertando à medida que nós vamos caminhando, e vamos no nosso processo de salvação. Isso é a nossa vida. Nós temos que entender, olha, todos nós nascemos no mesmo processo. Nós somos um caminhar limitado essa terra. Nós, quando recebemos a salvação, mas e aqueles que não foram salvos? Mas quem
falou que ele não é salvo? Porque o negócio é o seguinte, a salvação é algo muito particular. Ninguém aí pode falar que eu sou salvo, eu não posso falar que ninguém aí é salvo. A salvação é comigo mesmo, é com cada um de nós. Nós é que sabemos como tem sido a nossa vida com o Senhor. O que o Senhor tem nos mostrado. É isso, não tem bobajada, confusão, não tem nada disso. Essa reunião nossa aqui é uma reunião gostosa, prazerosa, mas é uma reunião social. É uma reunião que nós aprendemos a amar as pessoas, a gostar de conviver com as pessoas, de trocar as nossas dificuldades. É isso que nós precisamos, isso é uma vida social. Mas a importância da nossa vida é viver em espírito. Em espírito. É aquilo que nós precisamos de aprender. É Deus falando com a gente. Mas Deus nunca falou comigo, mas olha, você nunca sentiu de Deus não falar com você? Toma cuidado, não está bom isso aí. Você precisa melhorar nisso, não faça assim. É isso que Deus fala. É espírito. É espírito. Então, por isso, e nós queremos lembrar que além da ceia do Senhor que nós vamos participar hoje, e também vamos participar domingo que vem, porque nós aqui, uma semana nós fazemos na parte da manhã, outra na parte da tarde. Essa semana nós estamos fazendo à tarde, vamos ministrar a ceia. E domingo que vem, alguns que não podem vir à tarde, vêm só de manhã, nós vamos ministrar a ceia de manhã de novo. E também nós queremos hoje comemorar o aniversário da nossa querida irmã Adriana, que vai ficar mais jovem, né Adriana? No dia 27 de janeiro. Desejando para ela, desde já, é verdade, nós vamos, em nome de Jesus, não contar várias vezes, mas como nós desejamos todos os dias para ela, muita paz, muita alegria, muita felicidade, juntamente com o querido Zé Márcio, que seja cada vez mais feliz. Além do aniversário, tem uma outra coisa que é muito especial, né? Mas não precisa. Pode falar? Ótimo. Então tá bom, vamos guardar o dia 27. Então já vou parar. Vai todo um curioso. Já vai falar, eu vou falar. É porque dia 27, eu e a Rosário vamos fazer 50 anos de casal. Glória a Deus. E eu vou lembrar que eu tanto matutei na minha cabeça que eu lembrei o nome do homem, viu? Zé Damasceno. Lembrou? Então tá. Mas, meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos, nós quando falamos em Atos, nós falamos da igreja de Jesus Cristo. É o princípio da igreja de Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, versos do 1 ao 6. Amém? Meus irmãos, vamos ler bem, eu vou ler, vocês vão acompanhar aí bem devagarzinho, para você ver como tem coisas que pode trazer confusão no nosso entendimento. Diz aqui, a descida do Espírito Santo. É isso mesmo, né, Atos? É isso mesmo. Então diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, primeira coisa, nós precisamos de entender, quando se fala em Pentecostes, dá uma noção, tem barulho, tem falar em língua, tem confusão, tem dança, tem não sei o que, tem desmaio, né? Não tem nada disso. Pentecostes quer dizer
50 dias. 50 dias. Penta é 5, 50. Penta é 50 dias. Então, nós precisamos de desmistificar. Dia de Pentecostes, 50 dias após o encontro. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. O versículo 2 diz assim: de repente, veio do céu um som. Como? Não é um som. Não é um som de um vento impetuoso, não. É um som como um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. Aquelas pessoas. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não é língua de fogo, não veio língua de fogo em cima do pessoal. É uma. Imaginava-se uma coisa parecida com língua de fogo, mas não apareceu fogo lá, não tem parecendo. É imaginação parecendo uma língua de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Você via assim, tinha uma coisa assim em cima da pessoa, parecendo uma língua de fogo, mas não tinha língua de fogo ali. Ações espirituais, não é material. 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito. Eles já tinham espírito de vida, eles estavam vivos. Mas eles foram cheios do Espírito Santo, eles receberam poder do Espírito Santo. O Senhor, espiritualmente, entrou no coração daquelas pessoas ali reunidas. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Nós vamos entender o que é outras línguas. Logo abaixo nós vamos falar sobre o dom de língua, versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Tinha judeu, tinha árabe, tinha gente de tudo. Tinha certeza que lá não tinha brasileiro, porque naquela época não existia Brasil ainda, mas tinha todo que existia, tinha gente de todo lado. Aí, homens piedosos vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade. Por conta, o que é perplexidade? Não entende, o que é isso? Um negócio confuso. Por conta, cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, o que nós vamos de entender que aquele que era falado lá, cada um entendia na sua própria língua. Não é falar igual a gente vê falando, tem indecifrável, não. Se o que é judeu estava entendendo falar em hebreu, o falar entendendo a sua própria língua. Porque Jesus, o Senhor não usa de artimanha, não, é tudo claro. E nós não podemos levar uma vida de confusão, tem que ser bem claro. Por isso nós temos que saber a nossa direção, porque nós temos que ficar pensando sempre qual tem sido a relação na nossa vida com Deus e qual que é o Deus que nos coloca em contato espiritual. O Espírito Santo, que é o nosso confortador, nosso consolador. Meus irmãos, para que não fique nenhuma dúvida, nós vamos entender isso aqui a nível mais didático. Que diz assim: Pentecostes, 50º, é a palavra grega para a festa das 7 semanas. Isso é o seguinte, então, Pentecostes não tem nada de misticismo, não tem nada de confusão.
50º dia. Todos os 120 apóstolos estavam reunidos em um só grupo. 120 apóstolos por quê? Porque já existia o crescimento, já tinha juntado outras pessoas, já estavam juntos, o grupo já estava crescendo. Aí diz assim, ó, todos os 120 apóstolos estavam reunidos em um só grupo e no mesmo lugar. Então eles estavam reunidos, já tinha 120 pessoas reunidas. Aí diz que o que é cenáculo? Cenáculo é um local que eles estavam reunidos, ali onde eles estavam, fez um cenáculo, um grupo com o mesmo pensamento, com o mesmo interesse, estavam reunidos ali. Aí nós vamos ler no próprio livro de Atos, no capítulo 1, no verso 13, vamos ver o que fala lá. Só para a gente bem entender, para não ficar confuso, não ficar cheio de misticismo, cheio de invencionice. Diz assim, o versículo 1, é o capítulo 1, verso 13, diz assim: os discípulos em Jerusalém, verso 13, diz assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, Pedro, conta aí quanto você vê, Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Conta que tem 11. Faltou aí o Judas, que só tinha 11. Aqueles 11 discípulos que andavam com Jesus, os apóstolos, eles subiram ao cenáculo e encontraram com aqueles que estavam lá. Está vendo como é que a gente precisa de... Não fica muito cheio de confusão, a gente tem que perceber o que a Bíblia está ensinando. Aí diz assim, de comum acordo é que diz que é um texto inferior. Veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Não foi um vento, tinha o som de um vento. Não foi um vento que veio. Se vier um vento impetuoso, ele arranca tudo, carrega as pessoas. Mas é como? É um vento, não foi um vento, tinha um som de um vento. O vento é um símbolo do poder do Espírito. O vento é um símbolo do poder do Espírito e também de sua invisibilidade. Em João 3,8 diz assim, pode achar que eu vou ler para não ficar muito coisa. Diz assim, João 3, verso 8 diz assim, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Está vendo como é que é? É espiritual, nós só vamos entender pela fé. E a fé, não adianta eu ter a fé na minha mulher. Não adianta eu ter a fé de Lucimar, de quem quer que seja. A minha fé é a minha experiência com Deus. É a minha experiência com Deus. Aí diz, ó, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Porque nós somos diferentes, nós temos um nascimento diferente, um nascimento espiritual, um novo nascimento. Por que um novo nascimento? Porque nós morremos para o mundo, nós somos chamados para fora do mundo. Aí nós vamos lá e diz assim, o que eles viram não foram realmente língua de fogo, mas como de fogo. O sinal visível foi algo que só podia ser comparado à chama de fogo, que se dividiam em línguas separadas, as quais repousavam sobre cada um dos discípulos.
Muitos compreenderam que era o cumprimento da promessa feita por João no batismo com fogo. Isso está em Lucas 3,16, que diz assim: disse João a todos, eu, na verdade, João disse, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos saber o que é batizar com fogo? Porque tem gente que acha que batiza fogo, o sujeito está com poder, uma coisa impressionante. Mas diz aqui o seguinte, olha. Entretanto, não havia fogo presente no Pentecostes, mas algo como fogo. E o contexto do Evangelho sugere que o batismo de fogo é o juízo daqueles que rejeitaram o Messias. Está vendo? Nós não podemos inventar interpretação na Bíblia. Batizado com o Espírito de Fogo. Não. O batismo de fogo é juízo sobre aqueles que rejeitaram o Messias, o Jesus Cristo. Porque todos nós temos experiência com o Senhor. Todos nós temos experiência com Ele. Então nós não temos como rejeitar. Não havia razão para nós estarmos aqui se nós não cremos em Jesus. Não havia razão. Por que Ele está aqui? É uma experiência. Eu estou aqui porque o Espírito Santo me toca, me incomoda. Ele quer falar comigo, quer me ensinar. O queimar da palha é como fogo inextinguível, quer dizer, queimar para o resto da vida. Quanto ao Espírito Santo, foi dado aos homens. Os discípulos foram batizados. No capítulo de Atos 1, verso 5, diz assim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Está dizendo, João te batizou com água. João te batizou porque ali você fez uma declaração que você é um discípulo de João. Você está esperando Jesus orientado por João. Mas Jesus vem e vai te batizar com o Espírito Santo, vai te salvar e o Espírito Santo vai direcionar a sua vida. Por isso que diz que e ao mesmo tempo cheio do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo foi descrito em 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, que diz assim. Capítulo 1 Coríntios capítulo 12, verso 13, diz assim. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então o Espírito que me batiza é o que batiza fulano, batiza todo mundo. Não existe Espírito especial, não. É o Espírito Santo que batiza todos. Nossa salvação, a nossa transformação de vida, nosso renascer. É obra do Espírito Santo reunir pessoas de diversas raças e condições sociais, pobre, rico, feio, bonito, doente, são, bem-nascido, mal-nascido, diversas raças e condições sociais variadas em um só corpo, o corpo de Jesus Cristo, que é a sua igreja.
Quando nós somos batizados, na igreja, pelo Espírito Santo, nós somos batizados na igreja de Jesus. Nós somos comandados pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo está no nosso coração. Nós agora andamos segundo o Espírito, mesmo com a nossa fraqueza. Nós vamos, às vezes pecamos, mas não tem problema. A nossa natureza é de pecador, mas nós estamos no processo. Fulano então morreu, não tinha Jesus, quem é que falou que não tem? Alguém já falou o que acontece no transportar de uma vida para outra? Eu, por exemplo, em particular, penso em Jesus, por sua infinita bondade e misericórdia. Porque enquanto nós não temos Jesus aqui, nós só vivemos de sofrimento. Só de sofrimento. Aquele que chegou lá, na partida, sem salvação, sofreu a vida inteira. Vem, descansa em mim. Nós temos que ter nisso. Nós podemos ser crente, discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, vivendo, caindo essa tabela, choramingando, cheio de problemas. Não, tem alguma coisa errada. Isso, nós precisamos de entender. Senão, por que eu vou querer seguir Jesus? Eu quero seguir Jesus para ser feliz, eu quero ser libertado. Isso é que me importa, eu sou liberto. Eu sei o que Jesus tem feito na minha vida, eu sei de onde eu vim. Eu sei o que eu passei, o que eu passo na minha vida. O meu pecado, tudo de mal que eu tenho, continua comigo. É difícil desaparecer, mas eu sei que cada dia que passa eu me sinto melhor. A honra e glória do Senhor. Aí, meus irmãos, no sentido estrito da palavra Pentecostes, foi o dia do nascimento da igreja. Dia que nasceu. Reuniram, 50 dias depois, começou o nascimento da igreja de Jesus, a igreja espiritual, a partir da comunhão espiritual daqueles que receberam Cristo Jesus no coração. Este foi um acontecimento único. É mais tarde estendido aos crentes de Samaria. E as pessoas gente de Samaria, gente misturada. Não, isso foi estendido para Samaria, como foi estendido para todos aqueles que creem, que estão nessa vida. Esse nós temos de crer. Aos gentios e aos discípulos de João Batista. E João Batista, aquele batismo que recebeu João Batista, é que não salva ninguém, não. Aquilo é a lista. Tem um compromisso com aquele grupo de João Batista, mas carecia da salvação em Cristo Jesus. O enchimento com o Espírito foi muitas vezes repetido, mas o batismo com o Espírito Santo, os discípulos foram. O enchimento com o Espírito foi muitas vezes repetido, mas não o batismo com o Espírito. Não foi repetido como ele repete, batismo, que você joga na água, não. Batismo do Espírito Santo é um batismo diferente. É nós passar por arrependimento, chegar à conclusão da nossa pequenez, da nossa necessidade de encontro com Jesus, chegando à conclusão que sem Ele nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades. Só Ele. Isso aí, é por isso que não é repetir, não. É cada um.
é o seu encontro espiritual com Jesus. É isso que quer dizer. Os discípulos foram, ao que parece, levados ao cenáculo para um lugar aberto da cidade. Esse aqui não tem muito, não é? Outras línguas. Não linguagem de êxtase religioso. Não é essa linguagem que a gente vê nas igrejas, essa êxtase. Isso não existe. Não linguagem de êxtase religioso. Por meio de um milagre, a língua dos apóstolos foi traduzida pelo Espírito Santo em diversos idiomas, sem que houvesse um tradutor humano. Esse fenômeno não é o mesmo que dom de línguas. Isso está no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 12 e 14. Nós não vamos ler porque é muito longo. Que eram ininteligíveis até que fossem interpretados. Possivelmente o Espírito Santo agia como intérprete do Pentecostes, de modo que diversos grupos que falaram em línguas diferentes ouvissem a sua própria língua. Ele estava ouvindo a própria língua. Alguém estava falando na língua dele para ele entender. Ficou bem claro isso aí, meus irmãos? Meus irmãos, nós realmente precisamos, aqui no Atos 19, deixam bem claro para a gente, diz assim, Atos 19, verso 1 ao 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Apolo é um discípulo de Paulo, caminhava com Paulo. Tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito quando crestes? Ao que lhe respondeu: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Está vendo como é que são as coisas? Como que é necessário as pessoas conhecer, ser bem ensinadas, para saber que é o Espírito Santo. E não adianta nós mudarmos de religião. Mudar de religião não altera nada. As religiões, elas diferem muito pouco. Nós somos do Espírito Santo. Verso 3. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fosse batizado? Responderam: no batismo de João, no batismo da água, que não tem função espiritual, não tem poder de Deus. É o poder, é bom, é um compromisso social, um compromisso humano, mas não é salvação. Não é salvação, mas faz parte, é bom, é um alistamento, mas nós precisamos de conversão dos nossos caminhos. Verso 4, disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento. Está dizendo o seguinte: João realizou o batismo de arrependimento, que quando João fala das maravilhas de Jesus, dos contrastes da vida humana pela vida espiritual, a pessoa vai sentir no coração um desejo de mudar. É exatamente isso que é o arrependimento. Dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele. João batizava e dizia assim, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Mesma situação, falavam
alguém falar de língua para outro entender na sua própria língua. Entenderam, meus irmãos? É isso que nós precisamos. Nós não podemos ficar inventando, trocando palavras na Bíblia. Nós temos que entender a Bíblia como ela é. Tirar as dúvidas, entender bem, para que nós possamos ter uma vida de paz, de harmonia. O mundo é muito sofrimento, pois nós carecemos de salvação de Cristo Jesus. Jesus veio exatamente para nos salvar dessa confusão do mundo, esse sofrimento, essa luta terrível. E nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão desse privilégio que o Senhor nos concede. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, então, como foi dito, nós vamos participar da ceia do Senhor.